Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual ao domingo, o coordenador da Sociedade Nacional Planetária. Muito bom dia, Miguel Gonçalves. Bom dia, Cristina. Começamos com a maior escala do universo, o próprio universo. Passamos depois para uma zona particular, mas já lá vamos. Mas já lá vamos. E qual é a grande escala? É mesmo o universo, é sobre o universo em geral que nós vamos falar de início, porque o Hubble, desde há já algum tempo, que tem estado a desenvolver um conjunto de observações no chamado universo profundo, em que tenta descobrir como é que surgiram as primeiras galáxias, como é que evoluíram também as galáxias, o número de galáxias ao longo do tempo. E esse conjunto de observações tem dado resultados absolutamente deliciosos para os astrónomos. E então um conjunto de investigadores da Universidade de Nottingham, do Reino Unido, chocou positivamente o mundo, dizendo na semana passada que o nosso universo tem pelo menos 10 vezes mais galáxias do que aquilo que nós pensávamos. Portanto, é muito mais povoado do que aquilo que nós pensávamos. Como é que eles chegaram a esta conclusão? Bom, eles chegaram precisamente nessas observações do Hubble e fizeram uma espécie de um filme tridimensional em que conta, no fundo, o número de galáxias que houve no universo ao longo do tempo. E quando juntaram esse filme tridimensional a modelos matemáticos que tentam, no fundo, desvendar o que é que pode estar muito mais distante do ponto em que nós estamos no universo, eles chegaram precisamente a esta conclusão. E como é que chegaram, porquê é que chegaram também a esta conclusão? Porque o que diz o artigo científico é que, presentemente, os nossos telescópios não conseguem detectar todo um conjunto enorme de pequenas galáxias menos brilhantes e muito mais distantes de nós. E esse número de galáxias é absolutamente extraordinário, o que faz com que, neste momento, não conheçamos cerca de 90% do nosso universo. Qual é a receita que estes astrónomos dizem para nós conhecermos um bocadinho melhor este universo que nos rodeia? Bom, é ter efetivamente melhor tecnologia. E então o que eles dizem é que, à medida que nós vamos tendo telescópios cada vez mais potentes, cada vez melhores em termos tecnológicos, nomeadamente o James Webb Space Telescope, que será o sucessor do Hubble, então nós vamos conseguir descobrir cada vez mais este enorme número de galáxias ténues que existem presentemente no universo e lá está, que aumentam para 10 vezes mais o número de galáxias que nós conhecemos. Portanto, estamos dependentes, ou melhor, nós chegamos a esta conclusão não só devido à extraordinária capacidade do Hubble, mas também a modelos matemáticos cada vez mais precisos e que nos deixam especular de uma maneira cientificamente muito aceitável sobre todo o universo que nós não conhecemos. E, portanto, é um valor que não deixa de ser muito interessante. Olha, muito trabalho para os astrónomos, cerca de 90% do universo que ainda não conhecemos. Este é o caso geral, mas para o caso mais particular, para um sistema estelar, um binário estelar que os astrónomos adoram. E porquê? Porque nós conhecemos esse sistema há algum tempo. Olha, por volta de 1830, os astrónomos olharam para o sistema estelar de Eta Carinae, é assim que se chama, e conseguiram detectar uma grande explosão de poeira, de gás, por parte de uma das estrelas. Porque estamos a falar de um sistema binário, duas estrelas muito, muito, muito maciças. E então, em 1830, houve uma grande explosão de uma delas, da maior, e que criou dois lóbulos, digamos assim, que nós vamos ver nas próximas imagens. E esses lóbulos criam uma beleza absolutamente extraordinária. E foram notícia esta semana porque, mais uma vez, temos uma proeza tecnológica do Very Large Telescope, do Observatório Europeu do Sul, porque, pela primeira vez, e utilizando a astronomia na área do infravermelho, na zona do infravermelho, os astrónomos conseguiram ver o que se passa precisamente no centro destes dois lóbulos, na zona em que o vento estelar das estrelas chocam uma com outra. E deixa-me te dizer, são ventos extraordinários, são cerca de 10 milhões de quilómetros por hora e são ventos tão energéticos que rasgam autenticamente a superfície de cada uma das estrelas. Portanto, aquilo é uma paixão realmente assolapada. Elas estão numa relação energeticamente poderosa. E termos pela primeira vez tecnologia que nos permite ver precisamente aquela zona de contacto entre os dois ventos, bem no coração desse sistema binário, é particularmente interessante para a astronomia, porque não só permite-nos detectar como é que vai ser a vida, no fundo, deste sistema binário, como é que vai ser a transferência de massa e como é que vão interagir estes ventos ao longo do tempo,
mas também porque nós sabemos que as estrelas que nós vemos no céu à noite, a grande maioria delas são sistemas binários ou até sistemas com 3 estrelas. E, portanto, quanto mais conhecemos, ainda por cima este sistema está relativamente próximo de nós, quanto mais conhecemos a interação entre 2 estrelas que orbitam uma à volta da outra, então melhor conhecemos também o enorme número de estrelas que habitam com uma outra estrela ou com 2 outras estrelas. Portanto, pela primeira vez, nós temos tecnologias que nos permitem ver precisamente a zona de contacto entre os ventos solares de 2 estrelas. Miguel, seguimos agora com notícias lunares em Marte e também em Urano. Olha, vamos falar de de luas que já conhecemos e outras que se calhar vamos passar a conhecer. Vamos começar pelaquela que nós já conhecemos. Phobos é a maior lua das 2 que Marte tem cerca de 22 km de diâmetro, e a sua característica geológica mais extraordinária, aquela que nós vamos ver daqui um bocado, é a chamada cratera Stickney, do lado direito nesta imagem, e que tem cerca de 9 km de diâmetro. Ora, os astrónomos sempre tentaram descobrir qual era a origem destas 2 luas. Quase parecem 2 asteroides que foram capturados por Marte. Há outras teorias que dizem que tiveram um parto, digamos assim, muito parecido também com a nossa própria Lua, mas de facto aquela cratera Stickney na superfície de Phobos é tão grande, que sempre inquietou as próprias especulações dos astrónomos. Porquê? Porque os astrónomos sempre pensaram que uma cratera daquele tamanho numa Lua pequenina provavelmente destruiria a Lua e nós não teríamos Lua para ver, mas pela primeira vez, e uma vez mais, modelos computacionais avançados de um laboratório norte-americano demonstraram que o impacto de um asteroide ou de um cometa nesta Lua consegue criar aquela cratera sem destruir a Lua. E apontam que este asteroide ou cometa poderia ter até cerca de 250 metros de diâmetro e chocar a uma velocidade próxima de 6 km por segundo. E, portanto, pela primeira vez nós temos um modelo computacional que nos permite explicar um dos enigmas do Sistema Solar, que é precisamente esta cratera que anteriormente se pensava que das 2 uma, ou não deveria existir a cratera ou não deveria existir a Lua. Mas, pela primeira vez, os modelos dizem-nos que, efetivamente, é possível aquela cratera estar ali, porque os modelos matemáticos dizem-nos que a Lua aguentaria, no fundo, este impacto. E este modelo também permite explicar algo que não é muito visível nestas imagens, é que há todo um conjunto de raios, digamos assim, que parecem sair desta cratera, que antes pensava que poderia ser furtor. Aqui está, nesta imagem consegue-se ver estes sulcos paralelos que anteriormente se pensava que podiam ser criados pelo próprio impacto. Mas não, este modelo diz-nos que aquilo são, no fundo, movimentos de terras, de pedras, que, no fundo, ao longo do tempo, vieram a aparecer naquela zona. Portanto, um mistério mais ou menos resolvido na Lua de Phobos. Vamos então a eventuais novas luas. E estas eventuais novas luas levam-nos para o Urano. E é uma história particularmente interessante. É que os astrónomos foram aos arquivos da velhinha sonda Voyager 2, arquivos de há 30 anos. E então, quando começaram a olhar para Urano e para o seu conjunto de anéis, sim, isto pode parecer surpreendente, nós estamos habituados a pensar que só Saturno é que tem anéis, mas não, os 4 planetas gasosos do Sistema Solar, todos eles têm anéis, obviamente que os maiores e mais destacados são Saturno, mas Urano também tem, e quando os astrónomos pegaram nos arquivos da Voyager 2, olharam em particular para os anéis mais próximos de Urano, os chamados anéis Alfa e Beta. E então, ao analisar meticulosamente aqueles 2 anéis, eles encontraram movimentos ondulatórios precisamente nesses anéis. Ora, isso é particularmente interessante porque nós já conhecemos esse tipo de movimentos criados por outras luas noutros planetas do Sistema Solar. Mas, nestes arquivos, agora é que eles aparecem. E então, o que é que dizem os astrónomos? Dizem que, provavelmente, teremos 2 novas luas que orbitam Urano muito, muito próximo do mesmo, dentro do sistema de anéis, e então essas 2 luas, gravitacionalmente, afetam também, precisamente, a estrutura desses anéis mais próximos. Estamos a falar de 2 luas muito pequenininhas, que podem ter uma delas pode ter 4 e a outra 14 km de diâmetro, e isto ainda é uma especulação, porque neste momento os cientistas estão a pedir ao quase salvador da astronomia, que é o telescópio espacial Hubble, para que se foque precisamente em Urano e naqueles anéis, para tentar ver se aquelas imagens que encontraram na Voyager se ainda se mantêm ou se houve qualquer erro associado àquelas imagens. Portanto, eventualmente podemos ter aqui o aparecimento ou o conhecimento de 2 novas luas no Sistema Solar.
Miguel, a terminar a notícia que marcou a semana, a sonda europeia chegou a Marte, mas depois não foi localizada. Ela chegou, e como escreveu muito bem os jornalistas do Público, utilizando uma expressão que eu já não ouvi há algum tempo, a verdade é que ela chegou a espatifou-se. Portanto, foi mesmo isso que aconteceu. E quem é que registou os restos mortais da sonda? Foi precisamente um dos órbitas da NASA, nesta imagem que nós estamos a ver, e encontrou então aquilo que se pensa que serão os restos do paraquedas. Pensa-se até que o lander Schiaparelli terá explodido devido ao próprio também, não só devido ao impacto, mas também porque os retrofoguetes estariam também ainda muito cheios de combustível. E então temos aqui a autópsia, digamos assim, dos restos mortais do Schiaparelli na superfície marciana. Miguel, obrigada e até ao próximo domingo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo para a terceira hora do Bom Dia Portugal. Contamos consigo. Até já.